Então, o que é um texto dissertativo argumentativo? Ele é um dos modelos mais usados nos vestibulares, e aqui no estado de São Paulo a gente tem duas grandes vestibulares que são da Unesp e da FUVEST, que eles usam muito o dissertativo argumentativo. A Unesp acho que talvez tenha mudado uma outra vez, e a USP nunca mudou. Peraí, gente. Tá difícil. E a gente precisa, uma coisa que a gente precisa no texto dissertativo argumentativo é expor a nossa opinião. O que eu tenho visto muito das redações é que a gente tem exposto a nossa opinião com base em achismo. E o dissertativo argumentativo não é um achismo. Você tem que colocar a sua opinião com base em alguma coisa, seja no texto de apoio, seja no... Gente, tem alguém falando? Seja no texto de apoio, seja com dados que você tenha, tá bom? E também a importância da gente usar apenas uma pessoa, uma forma de pessoa. Então, se a gente começa o texto com a primeira pessoa, a gente vai seguir o texto inteiro usando a primeira pessoa. Se a gente segue o texto em terceira pessoa, a gente continua o texto sempre em terceira pessoa. O que eu costumo fazer, acho que um modelo muito legal para vocês treinarem redação, é usarem, assim, sempre a terceira pessoa. Nunca colocar eu acredito, em minha opinião, eu acho que, porque isso fica um pouco informal e você perde ponto na hora que o corretor vai olhar a sua redação. Então, sempre quando a gente for fazer um texto argumentativo, a gente sempre tenta não colocar nós dentro da redação, fazer uma coisa mais impessoal, como deve-se que, é importante entender que, portanto, acredita-se que, mas sem colocar o eu. Eu acho que fica muito mais legal. E o modelo da dissertativa argumentativa é que ele é dividido em 3 partes fundamentais, que é a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Então, como que a gente faz essas 3 partes? A gente usa a introdução, que é um espaço bem curto, a gente vai ver por tópico, onde a gente vai sintetizar um pouquinho do que a gente vai falar durante o texto. O desenvolvimento, que geralmente são de 2 a 3 parágrafos. No Enem, geralmente são 2 pelo espaço de linhas. E a conclusão, que é onde você vai sintetizar e colocar uma proposta de melhoria para o que você está refutando. Então, vamos lá. Opa. Ai, meu Deus, estou com... A proposta de redação que eu vou usar hoje é a proposta da intolerância religiosa, que foi usada no Enem de 2016. Lá eles estavam dando alguns dados sobre o que acontece no Brasil, como casos de pessoas que vão em terreiro e quebram santos. Enfim, tolerância religiosa é quando a gente não tem respeito pela outra crença que não seja a nossa, né? E aqui no Brasil aconteceu isso muito no caso de 2016, por isso eles colocaram essa redação. Teve uma menina que foi morta em um terreiro, enfim. E eu acho que é importante a gente treinar redações assim, que tenham temas atuais, porque por mais que intolerância religiosa já tenha sido um tema falado, gente, tá um barulhinho aqui, né? Tenha falado bastante, ainda é um tema muito atual. E aqui, peraí, gente, só vou admitir as pessoas. Bom. Larissa, muta a Bruna. Você vai clicar sobre o nome dela. Isso. Okay. Não, você vai clicar sobre o nome dela e não mutou. Ah, meu Deus. Tem um monte de participante aqui para adicionar, Matheus. É para você aceitar todos. Mutei a Bruna. Pronto, agora vocês estão me ouvindo melhor? Porque eu estava ouvindo um barulho também. Adicionou eles? Vou adicionar. Já adicionei. Tá bom? Vocês estão vendo minha tela? Então, a gente vai falar sobre a introdução, gente. Nas redações, eu percebi bastante que vocês têm feito uma introdução muito grande e acaba que a introdução já dá tudo aquilo que o corretor precisa saber. E, na verdade, a introdução não é isso. A introdução a gente precisa dar um gostinho para o corretor. A introdução é o nosso prato principal, assim. Se você não faz uma introdução legal, os olhos do corretor mudam quando vão ver a sua redação. Agora, se você faz uma introdução legal, a chance dele gostar é muito maior e dele dar uns pontinhos a mais para você é muito maior. Só que a introdução não pode ser grande, ela não pode ter 2 parágrafos, ela é sempre um parágrafo. E ela não pode ter todo o argumento que você vai defender para mim. Então você pensa que a dissertação argumentativa é como se você estivesse defendendo aquele seu ponto de vista. Então é sempre importante você sair do muro. Só que não na introdução. A introdução é sempre ressoando o que você quer dizer. Nunca falando tudo.
eu vi algumas redações em que a pessoa já estava falando tudo que ela queria falar na introdução, e aí não tem o porquê continuar com o desenvolvimento e a conclusão, fica um negócio muito grande. Então, a introdução aqui, ó. O primeiro parágrafo da sua redação deve sintetizar tudo o que você precisa desenvolver em seu texto. É importante trazer um conhecimento de mundo neste parágrafo, como algo histórico, algo filosófico, e ele prepara o caminho argumentativo, ou seja, ele ressoa a sua opinião e é fundamental para que a redação tenha coesão. Então, assim, na introdução, a gente vai trazer todo aquele conhecimento de mundo que a gente tem, tudo que você viu na aula de filosofia atrás, na aula de sociologia, tudo que você tem visto nos jornais. Você pode trazer um conhecimento de mundo, você pode usar o texto de apoio da banca, que a banca deixou para você na folha de redação, só que sempre uma coisa pouca, nunca já argumentando tudo que você quer argumentar. Quer ver? A gente vai ver um exemplo agora. Olha, o tema é intolerância religiosa, e aí o estudante colocou assim, ó. No limiar do século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade de culto e a crença religiosa. Por outros, as minorias que se distanciam do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores intolerantes. Então, o que o mocinho fez aqui na redação? Ele me deu um fato, não me deu um achismo. Eu acredito que, em minha opinião, ele não colocou isso, ele colocou um fato. No limiar do século XXI, ou seja, a gente já está num século da era tecnológica, onde está tudo muito avançado, a gente tem tanto acesso à educação. O Brasil é um país laico, e mesmo assim esses problemas continuam acontecendo. Ele me jogou um fato. A intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar. Aí ele vai começar a problematizar, só que olha o que ele vai fazer, ele não vai argumentar tudo de uma vez. Por um lado, o país é laico e defende a liberdade oculta e a crença religiosa, ponto. Ele me deu um outro fato, o país é laico, tá na Constituição. Por outros, as minorias que se distanciam do convencional, ou seja, da religião cristã, se afundam em abismos cada vez mais profundos. Aí ele começou a ressoar o que ele vai falar no texto, ou seja, eu já entendi, eu como corretora, eu entendi que ele vai começar a problematizar tudo que foge do convencional, ou seja, o país é laico, mas então algumas religiões não são aceitas. Outra coisa que é muito importante a gente perceber na redação, você não precisa me explicar tudo, exatamente tudo na introdução. Eu já sei que o que é convencional no Brasil. O Brasil é um país ocidental e um país de religião católica em sua maioria. Você não precisa me falar que o convencional é a religião católica. Você só pode colocar o que se distancia do convencional. Ou seja, a gente já sabe que as religiões de matriz afro-africanas, enfim, outras religiões menores aqui no país. Mas, jamais, gente, jamais, isso é uma coisa que eu vi muito mesmo, acho que todas as redações que eu corrigi, não coloca toda a sua argumentação, toda a sua defesa na introdução. Isso é muito, muito, muito importante. Tá bom? Gente, alguém vai me dando... Se vocês tiverem dúvidas de alguma coisa, eu sei que redação é uma coisa bem subjetiva, mas a gente vai tentando aí. Vocês podem ligar o áudio e me mandar perguntas, tá bom? Bom, vamos pro desenvolvimento. Aí o desenvolvimento é a segunda parte da sua redação. O modelinho da redação Enem, que é o arroz com feijão. Olá, que serve para... Oi? Só uma coisa, sobre perguntas, que algumas redações elas tiveram perguntas. Sim. Explica para eles como é essa questão da pergunta na introdução. Então, é sempre um caminho muito difícil você colocar pergunta na redação. Você tem que ter muita certeza do que você vai falar. Você pode colocar uma pergunta retórica, uma pergunta que já se responde, com tom de ironia, mas eu ainda assim acho um caminho um pouco dificultoso, gente. Eu acho que a introdução, falando num panorama geral, ela é sempre muito importante você começar a mostrar o que você vai argumentar. Igual o menino fez, eu vou argumentar o quê? As religiões, diferente do convencional, sofrem de intolerância religiosa no país. Então, assim, você fazer uma pergunta, você acaba se fechando em responder a pergunta e você pode sair fora do tema da redação. Às vezes o que a redação quer é intolerância religiosa. Aí o que você vai falar na pergunta vai se desenvolver por um outro caminho e pode fugir do tema. Eu acho perigoso. Eu não gosto de colocar pergunta em redação. E eu também não gosto muito de corrigir quando tem pergunta, porque é muito fácil da pessoa se perder. Então, assim, como a gente está começando agora e como a gente quer um modelo que sirva para todos os vestibulares, eu acho importante a gente não colocar, tá? Pergunta, eu não gosto muito não. E vejo que os corretores também não têm bons olhos para isso. Enfim, seguindo no segundo modelinho da nossa redação.
Como a gente está usando um modelo que serve para todas, a gente vai pegar quatro partes. A introdução, que a gente falou agora, 2 partes do desenvolvimento, de 2 a 3, e a conclusão. Então, desenvolvimento, no Enem, geralmente tem 2 parágrafos só, por causa do tamanho da folha, que é muito pequenininha, não sei quem já fez Enem, mas é super pequena, você tem que diminuir a letra e tal. Mas em alguns outros vestibulares, como a FUVEST, dá para você colocar até 3 parágrafos de boa, que a folha de redação já é um pouquinho maior. Então, o desenvolvimento, ele é parte da argumentação, e é importantíssimo afirmar o seu posicionamento nessa parte do texto. É aqui que você vai me defender a sua tese, não é na introdução. O desenvolvimento geralmente é dividido em 2 ou 3 parágrafos, eles conversam entre si, contudo, são 2 argumentações diferentes. Ou seja, você vai colocar nos 2 parágrafos, eles precisam se conversar, mas você vai ter que me problematizar de 2 formas diferentes. Senão, não tem um motivo de você colocar 2 parágrafos dentro da redação. E aqui é o local que você expõe a defesa que você ressoou no parágrafo introdutório. Ou seja, usando como exemplo o menino que a gente está vendo, o estudante, que foi redação nota 1000 no Enem, ele vai começar a problematizar aquele lance das religiões fora do convencional. Vamos ver como ele faz isso. Então, o primeiro argumento dele, né, o primeiro parágrafo de 2. O Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças e defende em sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Nesse cenário, tomando como base a legislação e acreditando na laicidade do Estado, as manifestações religiosas e a disseminação de ideologias fora do padrão não são bem aceitas por fundamentalistas. Assim, o que deveria caracterizar os diversos Brasis dentro da mesma nação é motivo de preocupação. Ou seja, o que ele fez aqui? Aqui ele está defendendo para mim. Ele colocou um fato, gente, outra coisa, não coloca achismo. Em minha opinião, eu acredito que isso não existe na redação argumentativa. Você tem que me defender. Você não vai chegar defendendo para alguém com alguma coisa que você acha. É sempre um fato. Aí aqui ele me colocou, o Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças e defende em sua Constituição Federal, ou seja, se eu consultar na Constituição, eu sei que eu tenho direito a um país laico. Então, foi o que ele me apresentou. Ele me apresentou um fato. Tudo isso aqui, gente, eu separei por corzinhas, tá? Esse verde aqua é todos os fatos que ele me apresentou para comprovar o que ele quer argumentar. E no verde, aqui, ele argumenta. Assim, o que deveria caracterizar os diversos Brasis dentro da mesma nação é motivo de preocupação. Ou seja, a gente está em um país que é laico, que defende o culto, que defende a crença de qualquer pessoa, mas mesmo assim, essa coisa não acontece. Isso não existe no nosso país. Ou seja, ele me mostrou um fato e argumentou embaixo com base no fato que ele me deu. E aqui a gente começa a ver alguns modelinhos do que acontece na nossa redação. No desenvolvimento, a gente tem uma coisa muito importante que chama tópico frasal. Então, essa primeira parte aqui, que vai, o Brasil é um país de diversas faces, etnias e crenças e defende em sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa, ponto. Isso aqui é um tópico frasal. O que é o tópico frasal? É a parte principal da sua argumentação no desenvolvimento. Ou seja, quando você vai mostrar para a banca o seu desenvolvimento e você não coloca um ponto final, fica colocando vírgula e vírgula e vírgula, não é muito legal, porque você tem que deixar uma coisa muito clara e acessível para que todas as pessoas leiam. Então, eu lendo só essa primeira parte, só até liberdade religiosa, eu já consigo imaginar o que ele vai defender para mim. Isso é muito importante. O tópico frasal é a principal parte da sua redação. Ele tem que estar aqui, então você sempre pensa, eu vou colocar uma frase-chave no meu argumento. Ele vai ter... É que aqui está em 3 linhas porque está em Excel. Mas geralmente o tópico frasal tem de 1 a 2 linhas só. Se passa disso, já não é mais tópico frasal. E isso cai um ponto na sua redação. Porque é muito importante você jogar a frase-chave logo de começo e que essa frase não seja muito grande. E depois você desenvolve ela. Depois você vai falando o que ela quer dizer. Mas sempre com tópico frasal. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar. E aqui também, gente, o que a dissertação argumentativa faz? É um conhecimento de mundo. Você tem que começar a usar o que você tem. Ah, mas eu não sei falar sobre esse tema, eu não sei como defender, eu não tenho nenhum fato, não tenho nenhum dado. Uma coisa que eu vi em redação também foi vocês trazendo link da onde vocês pegaram. E assim, quando a gente faz uma redação, mesmo que seja teste, essa redação, ela é como se fosse na hora, gente, é como vocês estivessem fazendo na hora, então não adianta colocar link ou ficar pesquisando muita coisa na internet na hora de escrever a redação, porque na hora você não vai saber, você não vai conseguir colocar o link da redação na hora do Enem.
Então, assim, mas eu não tenho noção do assunto. Olha sempre a folha da redação. Eles colocam de 2 a 3 textos para vocês e é para vocês usarem esse tema. É claro que não copia tudo, mas eles já estão te deixando ali um caminho para o que eles querem. Intolerância religiosa. Eles colocaram 2 textos sobre queima dos terreiros. Então, o que eles querem? Que você fale das religiões menores no país. Eles sempre vão te guiar. Então, se você não tem nenhum, não sei nada de intolerância religiosa, a banca sempre vai te dar um norte. Então, usa do que eles te colocaram lá, usa dos dados, usa do texto, nem que for um pouquinho, não precisa colocar tudo, porque senão você perde ponto, mas coloca um pouquinho do que você leu ali, entendeu, do que a banca te mostra. E aqui é o segundo argumento da redação dele, ó. Paradoxalmente, ao Estado laico, muitos ainda confundem a liberdade de expressão com crimes inafiançáveis. Segundo dados do Instituto de Pesquisa da USP, a cada mês são registradas pelo menos 10 denúncias de intolerância religiosa e destas, 15% envolvem violência física, sendo principais vítimas fiéis afro-brasileiros. Partindo dessa verdade, o então direito assegurado pela Constituição e reafirmado pela Secretaria dos Direitos Humanos é amputado e o abismo entre oprimidos e opressores torna-se, portanto, maior. Aí aqui, outra chave de redação quando a gente vai fazer o dissertativo. A gente vai amarrar um parágrafo no outro. Lembra que ali, uns 2 slides atrás, eu falei para vocês que a gente precisa que eles conversem entre si? Aqui ele amarrou, ó, paradoxalmente ao Estado laico. Vírgula. Aí ele começa a outra argumentação dele, mas ele amarrou aqui, ó. Ele já falou no primeiro argumento aqui atrás que o Brasil é um país que defende em sua Constituição Federal o direito irrestrito à liberdade religiosa. Aqui ele vai contrapor isso. Mas o nosso país, ele é um país que defende a liberdade religiosa, mas o que acontece? Muitos confundem a liberdade de expressão no nosso país com crimes inafiançáveis, que são crimes de intolerância. Aí aqui, depois que ele argumentou, amarrou a redação dele, me mostrou que um parágrafo vai conversar com o outro, aí ele vai me dar mais um dado. Aqui, gente, geralmente esse dado você pode pegar, quando são dados assim, 15%, 10 denúncias de intolerância religiosa, geralmente são dados que vêm da redação, do texto da banca. Então, assim, talvez ele possa ter pegado isso aqui do texto da banca e colocado na redação e caiu super bem. Ele deu um dado de um instituto conhecido, que é o Instituto da Universidade de São Paulo, e mostrou que 10 denúncias, 15% envolvem violência física, e as pessoas que mais sofrem com isso são as pessoas que são fiéis de religiões de matrizes africanas. Ou seja, vocês conseguem perceber que aqui ele está conversando desde o começo do texto? No começo do texto, ele pegou e falou que lá as religiões que fogem do convencional sofrem aqui no Brasil. No segundo parágrafo, ele pegou e falou: o Brasil é um país laico, mas olha o que acontece. No terceiro, ele contradizeu o Estado laico, amarrando um parágrafo no outro e continuando com o que ele ressoa na introdução. Gente, aqui, olha o dado que eu estou dando para vocês: 15% envolve violência física e as principais vítimas são fiéis afro-brasileiros. E ele vai terminar o desenvolvimento dele aqui, ó, partindo dessa verdade, ou seja, ele está reafirmando para mim que isso é um fato, não é um achismo da cabeça dele. O então direito assegurado pela Constituição dos direitos humanos é amputado, ou seja, se nem um país que considera um Estado laico, se a gente tem crime de intolerância religiosa, e mesmo assim essas coisas não funcionam, mesmo assim ainda existem denúncias, ainda existem institutos que computam essas denúncias, ou seja, mesmo com tudo isso, ainda não está acontecendo, ainda não está mudando, ainda a gente tem intolerância religiosa, então isso se abre um abismo. Se nem assegurado na lei essas pessoas conseguem se sentir confortáveis em praticar a fé delas sem uma violência por trás das religiões convencionais, então isso se abre um abismo, fica cada vez mais difícil da gente caminhar para um país de tolerância. Então é isso, gente. O desenvolvimento, ele é basicamente isso, ele me defendeu tudo que ele falou na introdução, mas sem colocar tudo na introdução. Ele dividiu em 2 parágrafos, porque é isso que uma redação precisa ter, da USP. Então, se eu for procurar lá, eu já sei onde eu vou achar. Nunca tira fato do nada, gente. Se você não sabe, não coloca, mas não inventa, porque o corretor provavelmente vai saber muito mais que você, que ele já sabe do tema há muito tempo antes de você fazer essa redação. Então, continuando, vamos lá para a conclusão, que é uma coisa... Aqui, gente, eu vi que vocês pecaram no quesito de achismo. Conclusão não é achismo. Ou outra coisa, pensando que a gente está fazendo redação modelo Enem, mesmo que o tema seja outro, a gente precisa de uma proposta de intervenção.
toda a redação que for corrigida em modelo Enem. E algumas pessoas não colocaram proposta de intervenção nenhuma. E no Enem vocês zerariam esse tópico se vocês não colocassem uma proposta de intervenção. Então, o que é a conclusão? É um fechamento das ideias, sejam elas como sintetização dos argumentos ou através de propostas de intervenção. Caso seja síntese, voltar e concluir o desenvolvimento é parte obrigatória. Caso seja para alguma intervenção, proponha ferramentas que abrangem a sociedade como um todo. Ou seja, o fechamento das ideias em síntese geralmente vem em vestibulares como a FUVEST, que não precisa de proposta de intervenção. Ah, não pediu uma proposta de intervenção, ela não é obrigatória, não quero colocar? Beleza, então você vai voltar e fechar aquelas suas ideias do desenvolvimento. Mas no Enem é parte obrigatória. Você problematizou, mas beleza, e agora? Cadê? O que a gente faz com essa problematização? Como você soluciona isso aqui? E a proposta de intervenção é, basicamente, esses 4 pontos aqui, gente, em amarelinho. Explicar os agentes, quem que vai intervir nisso, as ações, o que eles vão fazer, os meios, por onde eles vão fazer, com quais mecanismos, e os objetivos, onde eles querem chegar com isso. Então, é muito importante você lembrar, agente, ação, meio, objetivo. Isso é, assim, a cereja do bolo para a sua conclusão ficar bem legal. Outra coisa, gente, quando a gente está falando de Enem, especificamente, a nossa problematização toda tem que ser no Brasil. O Enem não gosta, não é um vestibular que peça uma redação que você vai falar no mundo como um todo. Então, use os agentes aqui do país. Outra coisa, nunca coloque a culpa, nunca tente problematizar e concluir falando que, assim, a intolerância religiosa acontece por isso, então o meu vizinho aqui que é intolerante tem que mudar. Não, gente, a gente nunca coloca uma pessoa, uma família na problematização. Porque se o tema é uma problematização do país inteiro, a gente tem que usar mecanismos que abranjam o país inteiro. Ou seja, pessoas que impactam muito o governo, a sociedade como um todo, a mídia, coisas que todas as pessoas têm acesso. Então, quando você fala, a família tem que mudar, o pensamento da família tem que mudar, os pais têm que criar os filhos para que sejam menos intolerantes, isso não é relevante. O que é relevante? A gente colocar como uma meta do governo, ou da mídia, os dois em conjunto, como uma coisa da escola, que são coisas que todas as pessoas têm acesso, não somente uma família específica, porque nem todo mundo que é intolerante tem uma família, às vezes a pessoa não tem ninguém e ela continua sendo intolerante. Então você tem que sempre buscar um agente que vai abranger um máximo de pessoas na sociedade, para que isso seja realmente uma solução para o país inteiro. E sempre focando no país, nunca focando no mundo. O Enem é um funil muito grande em temas de Brasil. Violência contra a mulher no país, intolerância religiosa no país, é sempre o funil Brasil. Então não traga argumentos para o mundo inteiro. Sei lá, a OMS tem que fazer alguma coisa. Não, é o Brasil. É problema do país, nem todos os países são assim, então a gente tem que focar no nosso país. Nunca coloca argumento de fora. A conclusão que o nosso estudante deu aqui foi em 2 parágrafos. No Enem, eu acho um pouco complicado pelo tanto de linha, mas se você quiser também não tem problema. Mas geralmente a conclusão ela é um parágrafo só, concluindo tudo o que ele quer, com os agentes, com o meio, enfim. Mas aqui ele colocou em 2, achei bem legal. Não sei como ele conseguiu, mas enfim, ficou bem legal a conclusão dele. Parafraseando o sociólogo Zygmunt Bauman, enquanto houver quem alimente a intolerância religiosa, haverá quem defenda a discriminação. Tomando como norte a máxima do autor, para combater a intolerância religiosa, são necessárias alternativas concretas que tenham como protagonistas a tríade Estado, escola e mídia. Ou seja, ele já me mostrou quem são os agentes dele, gente, a tríade Estado, escola e mídia. Aí aqui, olha, outro conhecimento de mundo que ele me jogou. Parafraseando o sociólogo Zygmunt Bauman. Como foi paráfrase, gente, não foi citação direta, não foi com todas as letras e linhas e tudo que o Bauman colocou, ele não precisou colocar entre aspas. Mas, se ele estivesse colocando a citação direta, que é a citação que é realmente aquilo certinho que o autor falou, aí você sempre coloca entre aspas, tá? Senão a gente perde ponto na gramática. Enfim, ele colocou o Bauman aqui. Um adendo para o Bauman, gente. O Bauman é um sociólogo ótimo,
que eu acho que talvez seja o mais citado nas redações de todos os vestibulares, porque eu não sei se vocês conhecem, mas o Bauman ele tem uma teoria que chama teoria líquida da modernidade. Ele vai falar de várias coisas que aconteceram aqui desde um pouco para frente de Hitler, então é tudo muito atual. Ele lê a sociedade de um jeito muito atual e ele faleceu há pouco tempo atrás, acho que foi 2017. Então, assim, até 2017 a gente tem coisa do Bauman. E ele fala, assim, essa teoria da modernidade líquida cabe em muito tema, em muita coisa. E assim, e o Bauman também, ele fala contra a intolerância dos judeus, então é por isso que ele usou essa paráfrase do Bauman. Então, acho assim, gente, muito legal a gente pensar no Bauman como uma redação, caso vocês quiserem, assim, quero colocar um filósofo. Dá uma estudadinha nele, olha ele com mais atenção, que eu acho que assim, a chance de vocês acertarem colocando o Bauman de exemplo é bem legal. A FUVEST, que é o vestibular da USP, adora Bauman, adora que coloquem Bauman. O Enem também adora o Bauman. Então, assim, ele é um sociólogo legal, acessível, não é tão difícil, igual a gente lê, sei lá, um Platão, que é muito difícil. E ele traz coisas muito atuais mesmo, até por ter vivido nessa nossa atualidade. Então, fica aí a dica para vocês. E aí, vamos ver como ele estruturou isso. Ele parafraseou o Bauman, o que o Bauman fala? Por o Bauman ter refutado os judeus, enfim, ele fala que enquanto a gente alimenta a intolerância religiosa, haverá quem defenda a discriminação. Ele usou isso, aí ele colocou, tomando como norte a máxima do autor, ele amarrou, ou seja, ele vai trazer isso aqui. Outro fato, um sociólogo que estudou anos e tal, falou isso não veio do nada. Para combater a intolerância religiosa no Brasil, ele coloca a nossa tríade, Estado, Escola e Mídia. Ou seja, eu já sei que no outro parágrafo dele, ele vai desenvolver isso aqui. Ele vai desenvolver os meios, os objetivos, enfim. Aí aqui ele termina a conclusão dele. Eita, gente, tá ventando muito aqui agora, não sei se tá falhando um pouco o microfone. Mas a conclusão, ó. O Estado, por seu caráter socializante e abarcativo, aqui ele teve um erro de gramática, deverá promover políticas públicas que visem garantir uma maior autonomia e, através dos 3 poderes, deverá garantir efetivamente a liberdade de culto e proteção. A escola, formadora de caráter, deverá incluir matérias como religião em todos os anos da vida escolar, e a mídia, 4º poder, deverá veicular campanhas de diversidade religiosa e respeito às diferenças. Somente assim, tirando as pedras do meio do caminho, construir-se-á um Brasil mais tolerante. Ou seja, ele desenvolveu tudo que ele falou no primeiro parágrafo para mim. O Estado tem um caráter socializante e abarcativo. Por mais que isso seja um erro de gramática, a gente consegue entender que ele está falando que é um caráter abrangente. Ele deverá promover políticas públicas, ou seja, quem deverá promover alguma coisa é o Estado. Ele tem ação, ele tem um objetivo de fazer isso porque ele engloba todo mundo. Aí aqui ele me mostra a solução, que visem garantir uma maior autonomia e, através dos 3 poderes, deverá garantir efetivamente a liberdade de culto e proteção, ou seja, matéria do Estado às políticas públicas. A escola, que entra como agente formador de caráter, que também abrange todo mundo, deverá incluir matérias como religião. Ou seja, a gente precisa, desde o começo, porque a escola, como formadora de opinião, o estudo é um conhecimento autônomo. Então, é por isso que é muito importante, quando a gente for falar de educação, não colocar a família, e sim colocar a escola. Porque a escola vai dar um conhecimento para vocês sem ter um viés em alguma coisa muito forte. É sempre um viés autônomo, tentando fazer você ter um pensamento crítico, um pensamento de opinar. É por isso que ele coloca a escola aqui e não a família, e é por isso que a gente tem que sempre pensar na escola e não na família. E aqui, o 4º poder, na verdade, seria o 3º, ele errou aqui, a mídia, né? Que deve veicular campanhas, porque a mídia está em todo lugar, ela está em outdoor, ela está no nosso WhatsApp, ela está no nosso Instagram, ela abrange todo mundo. Hoje a gente, com esse veículo de mídia que a gente tem, rede social, e a gente está o dia inteiro online, a mídia entra muito forte aqui. Se a mídia começa a propagar as propagandas, o marketing, para que a gente não seja intolerante, a gente vai começar a repensar sobre isso, porque eles nos influenciam. E aqui ele terminou assim, somente assim, tirando as pedras do meio do caminho. Gente, esse aqui eu esqueci de falar para vocês, mas esse, tirando as pedras do meio do caminho, é do título dele,
que é no meio do caminho tinha uma pedra, que é parafraseando um poema do Carlos Drummond, um dos mais famosos dele, ou seja, colocou mais um conhecimento de mundo. Construir-se a um Brasil mais tolerante. Aqui é o que ele quer, um país mais tolerante. E como ele fazer isso? Estado, mídia e escola, que são coisas que impactam o Brasil inteiro. E aí, falando sobre os errinhos que eu coloquei em vermelho aqui, abarcativo não tem, seria abrangente. 3 poderes. Quando vocês forem colocar coisas que não sejam dados numa redação, tenta escrever por extenso e não colocar 3 em numeral. Tipo, 3 por extenso mesmo, a não ser que sejam dados. E o 4º poder, que não era 4º poder, que seria o 3º, né? Que ele tinha falado pra gente no outro parágrafo, que são 3 poderes, a mídia e a escola. Dicas para redigir um bom texto. Use e abuse dos elementos conectivos de um texto. Portanto, assim sendo, desse modo, entretanto, todavia. Eu vou mandar para vocês depois. Opa, tem alguém? Enfim. Tem alguém falando? Ah, não. Matheus, fica quieto, Matheus. Enfim. Eu vou mandar para vocês depois um PDF sobre o que são elementos conectivos, que geralmente são essas palavrinhas. Portanto, desse modo, entretanto, todavia. Vou mutar o Matheus, gente. O Matheus está falando. Ai, ai. Eu tô... mais grosso. Gente, quem quer? Matheus, fica quieto, Matheus. Não consegui falar. Enfim. Opa. Então, esses elementos conectivos são que vão dar coesão para o seu texto, falando no quesito de gramática. Portanto, assim sendo, desse modo. Para você conseguir amarrar uma ideia e não ficar só isso, e vírgula, e de novo. Então, existem essas palavrinhas que vão te ajudar. Eu vou mandar depois para vocês um PDF com todas elas, e aí na próxima aula de redação a gente vai comentar mais sobre esses ornamentos, para deixar seu texto mais bonitinho. Outra coisa, se informe, leia jornais, aproveite muito conhecimento das suas aulas, de outras matérias, como sociologia e filosofia. É importante, gente, a gente se atualizar sempre, porque tema de Enem é sempre um tema recorrente que aconteceu no ano. Esse ano talvez caia sobre coronavírus, e talvez seja importante a gente ter assistido às aulas de biologia, por exemplo, ou às aulas de química. Então, assim, é sempre importante a gente se... Opa, tem alguém querendo entrar. É sempre importante a gente se atualizar. Uma dica que eu fazia quando eu estava no cursinho eu baixava o aplicativo, sei lá, de algum jornal G1 ou ao País, enfim, jornais que são reconhecidos no Brasil inteiro, e colocava para eles me atualizarem das informações. Então, sempre que vinha uma notícia muito importante, aparecia ali no meu página, na nossa tela inicial, aparecia a manchete dela. E aí, assim, eu conseguia saber mais ou menos o que estava acontecendo ali naquela semana, naquele dia. Então, é muito importante a gente se informar justamente para trazer esse conhecimento de mundo, né? Porque a gente precisa colocar dados, a gente precisa mostrar que a gente não está achando as coisas do nada. Então, tanto as matérias de filosofia e sociologia, e quanto conhecimento de mundo, que é esse conhecimento de jornal, de leitura, enfim, é muito importante para você chegar e fazer um bom texto. Leia redações que atingiram a nota no vestibular que você vai prestar e atente-se ao que cada vestibular exige. Ou seja, meu foco é o Enem. Leia as redações nota 10 do Enem, nota 1000 do Enem. Lá, meu foco é a FUVEST. A FUVEST é um pouquinho diferente do Enem, ela não precisa de uma proposta de intervenção. Contudo, ela é um pouco mais filosófica, então eu vou ler as matérias, eu vou ler a redação da FUVEST e ver quem conseguiu tirar 100, porque se eles conseguiram, a gente também consegue. É questão de treino. Aproveite os textos de apoio que acompanham a folha da redação. Tem alguns professores que falam, não usa. Eu acho balela, eu acho que o texto tá lá para te ajudar mesmo, para te dar um norte, para mostrar o que quer. Eles problematizam todo aquele seu tema. Então, eu acho muito importante vocês usarem. Não é obrigatório, mas se você não tem, se você não se informou, se você não sabe do assunto, o texto de apoio tá lá para te ajudar. Ele não tá lá à toa. Desde que você não use ele todo, mas usar um pouquinho, se você não sabe do tema, tá tudo bem, não vai ser descontado da sua redação. E treina muito. Ou seja, gente, pelo menos uma vez na semana, tente fazer uma redação, tente escrever
sobre algum tema aleatório. E aí dá para vocês até fazerem assim, pegarem uma vez na semana e treinarem, olhando na internet sobre o assunto, pesquisando. E aí, quando vocês entregarem a redação para gente, aí vocês façam como se fosse uma redação para vestibular mesmo, sem olhar na internet, só com o conhecimento que você sabe, só com a folha do texto de apoio, porque assim você consegue ver quanto você está evoluindo, porque é muito legal vocês pesquisarem quando for entregar a redação para gente, mas eu acho mais legal ainda quando vocês não pesquisam e falam somente com o que vocês conheçam, porque é assim que vai ser no vestibular, né? No vestibular não vai ter uma internet para ajudar a gente, né? Só o nosso texto de apoio.